Do canal, estamos aí para mais um vídeo de Cartola FC com o nosso time Consultoria Nareco na tela, tá? Você que não faz parte do nosso time do plano de sócio, uma rodada imperdível para você fazer parte agora. Menos de R$40, menos de R$5 por mês para você fazer parte nessa reta final e recuperar o topo das suas ligas, buscar ou até mesmo se aproximar da zona de premiação, tá? Temos aqui sócios nossos que estão nos top 7 nacional do Cartola, Top 10 Pro e por aí vai. E todos, 90%, para não falar todos sem mentiroso, mas 90% dos nossos sócios são líder, vice-líder ou no mínimo terceiro lugar das suas ligas. Todo mundo está na zona de premiação e a maioria está liderando. Você que não faz parte do plano que mais está crescendo no Brasil, que mais está entregando resultado, clica no link embaixo aqui agora e vem fazer parte aqui na descrição ou aqui nos comentários. É só pegar o vídeo anterior e ver os comentários dos nossos próprios sócios lá elogiando e falando para você também fazer parte, tá? Para você ter uma ideia, nas últimas 5 rodadas aqui do nosso plano de sócio, nós passamos de 100 pontos em 3, tá? E para não dizer que eu estou mentindo aqui para vocês, ó, mais de 100 pontos em 3 rodadas das últimas 5. As últimas 5 foram mais de 100 pontos aqui em 3 rodadas. Cara, você não pode deixar de fazer parte de um plano que entrega resultado como esse. E detalhe, nas 3 rodadas que nós passamos 100 pontos, foi bem acima da média ali da maioria dos cartoleiros. Então, cara, clica no link embaixo, vem fazer parte agora, que esse valor promocional tá valendo para você que tá nesse vídeo, tá? Então, vamos embora e vamos mitar na rodada, fazer parte do nosso grupo VIP e ter conteúdos exclusivos e mitar também aqui na rodada. Vamos lá, pessoal! Aqui é o time já para essa rodada, aqui é o nosso time gratuito do canal, tá? É um time que a gente passa aqui toda rodada com live, conteúdo e é um time grátis. Claro que o time dos sócios tem peças mais diferentes, jogadores ali com mais prioridade, porque é um pessoal que paga tem mais prioridade, tem conteúdo também que eu não mostro aqui no vídeo e na live, nem a pau, é totalmente conteúdo exclusivo para eles que estão fazendo parte desse grupo, tá? Então você quer fazer parte, só clicar nesse link embaixo, você pode parcelar no cartão, pagar no Pix, a forma que você quiser, por menos de R$40, cara, não tem como. Vamos lá! E você que faz parte vai ter benefícios para renovação já na próxima temporada, que começa em janeiro. Não vai dar nem tempo de descansar muito, já vai ter cartola de novo, tá? Vamos lá então, galera, passar aqui já algumas peças para a rodada. Eu acho que não penso muito em mexer no meu time, tá? A prioridade do meu time ainda é Palmeiras e Fluminense. São os times que têm os jogos mais favoráveis para essa rodada aqui, tá? Não esquecendo, claro, de alguns outros times com potencial, como é o caso do Mirassol. Joga em casa, pega o Internacional. Na tabela o Mirassol está melhor, no campeonato o Mirassol está melhor e vai jogar em casa. Isso daqui pode dar um norte bem diferente de análise também para essa rodada. Se você for parar para analisar, fora de casa, pessoal, esses times são decepcionantes, cara, decepcionantes. Vamos pegar aqui, ó, os últimos 10 jogos dos times fora de casa. Tá? O Juventude, que vai pegar o Fluminense, é nada mais, nada menos que o penúltimo, ou até o último colocado, porque a pontuação é a mesma do último colocado, e só não está pior, talvez aqui, por o número de vitórias, tem uma vitória a mais, né? Pelo menos ganhou um jogo fora de casa. Então, você vê que em termos de potencial são times horrorosos, e os últimos jogos aqui só derrota, ou pelo menos uma vitóriazinha que teve Juventude, né? Já o caso do Internacional, vem de 3 jogos sem vencer, tomou 21 gols, cara. Você tem uma ideia? Os times que mais foram vazados foram Juventude e Vitória. O Internacional é o terceiro time mais vazado fora de casa, vai pegar o Mirassol. Então acho que esses times aqui temos que ficar de olho. O Red Bull Bragantino, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos fora de casa. E nos últimos 10 jogos, o 15º pior visitante. Então, não tem muito para onde fugir, cara. É Fluminense, Palmeiras e ficar de olho também aqui no Mirassol. São os principais times para essa rodada, beleza? Dos que vão jogar em casa, né? O Flamengo contra o Botafogo. O Botafogo só perdeu um jogo em casa. E é um time que costuma marcar um número interessante de gols. É um clássico, então, pô, não sei se vale a pena confiar tanto. Claro que o Flamengo fora de casa também não decepciona. É um time que vem muito bem, tem apenas uma derrota que foi para o Bahia no último jogo. Então é bom ficar de olho também por um clássico. Talvez um favoritismo levíssimo para o Flamengo, já que está melhor na tabela. Mas não vejo um jogo ali muito fácil não. Então pretendo fugir um pouco desse jogo. Acho que a única peça que dá para ficar de olho é o Arrascaeta. Não foi convocado, está descansadinho.
e com certeza vai nos entregar alguns pontos nessa rodada, tá? Vamos lá, pessoal, em termos de goleiros favoritos aqui, analisando até em termos de potencial em média, a gente não pode descartar nunca, e aqui ó, últimos top 5 média por posição, né? Aqui, cara, eu acho até que poderia entrar o Walter também aqui nessa lista de top 5 média por posição, né? Mas enfim, vamos lá. Os times que mais cedem pontos, ó, Juventude é o time que mais cedeu pontos, no geral, jogando fora de casa. Sport vem Vitória, Internacional, cara. Então, pô, você não apostar no potencial do time que tem o Mirassol, acho que é um pouco difícil, né? Não tem como fugir muito, não. Vamos lá analisar aqui rapidamente. Eu não vou passar muitos jogadores por posição, porque a gente vai ter que guardar para a live também, para o vídeo não ficar muito longo. Então, quero analisar dois goleiros que eu vejo muito acima da média nessa rodada. Um deles é o Fábio, beleza? O Fábio jogando em casa nos últimos jogos aqui, até que tem conseguido ter uma constância. E interessante analisar que nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos foram 3 SGs conquistados. E sendo mais categórico, os últimos 3 jogos foram 2 SGs conquistados. O Zubeldia é um cara que arruma muito o sistema defensivo e está corrigindo muitos problemas no time do Fluminense, então é bom ficar de olho no sistema defensivo do Flu. E detalhe, goleiros aqui que enfrentaram o Juventude, o Walter fez 10 pontos, foi mal o Bruno Ferreira e também mal o Lucas Arcanjo. Mas, voltando o Brasão, fez 12 pontos e foi muito bem também o Ronaldo aqui. É um time que cede finalização no caso do Santos e no caso do Mirassol. Então os goleiros vão trabalhar mais, deixa o adversário finalizar. O Fluminense, recentemente, com o Zubeldia, é um time que não cede tanta finalização assim, né, galera? Ó, foi uma defesa contra o Galo. Pô, o Galo tem peças ali que finalizam muito, Scarpa, Hulk, entre outros, Rony. E mesmo assim sofreu apenas uma finalização. Isso mostra que o Fluminense está muito bem defensivamente, mas também mostra que se tomar um gol, talvez não entregue tanta pontuação. E o outro foi contra o Botafogo. Aí você vê, pô, pegou o Botafogo também, que é um time chato, clássico. E o Fábio só trabalhou uma vez também. Então é bom ficar de olho. SG acho que é muito forte. Já no potencial de imitar com defesas, talvez não aconteça. E é bom ficar de olho nisso, tá? E o outro goleiro com muito potencial aqui é, sem dúvida nenhuma, o Everton do Palmeiras, que já vem aí há mais de 4 jogos sem negativar. No caso, mais de 5 jogos, são 6 jogos aqui sem negativar e com pontuações muito boas, né? Quanto o Bragantino, os goleiros até que vão bem, cara. O caso do Walter foi bem, o caso do Cássio foi muito bem, o goleiro Neto foi o piorzinho deles, tá? E detalhe, o Cássio foi sem SG, o Val também foi sem SG. Estão trabalhando pra caramba. O time Bragantino finaliza, beleza? Aí você volta para o Bruno Ferreira, conseguiu um SG, foi bem. E aqui no Galo foi mal também sem o SG. Então quando perde o SG, entrega 1,60. Ali, talvez 2, alguma coisa. Então é uma pontuação ok. Mas em casos que também perderam o SG, como foi o caso do Cássio e o caso do Walter, trabalharam bastante. Um ponto muito negativo é que o Bragantino só cedeu um SG jogando fora de casa. Mas quando não cedeu, também não negativou o goleiro. Então, se por acaso o Everton pegue o SG, a tendência é que ele trabalhe bastante e entregue pontuações. Mas eu acho que não tem como fugir muito desses goleiros para a rodada não, tá? Na live a gente analisa outros nomes, vocês vão comentar também, então não percam a live que vai ser nessa terça, 8 horas da noite, beleza? Não percam não, que vai ter uma resenha muito boa, conteúdos também para a gente analisar na rodada. Show? Aqui eu confesso para vocês que eu estou com um pouco de dúvida, beleza? Vamos lá, não vou passar para análise aqui de posição por posição, quis frisar no goleiro que eu acho que é mais difícil, mas por enquanto, vamos botar aqui manter nosso lateral Reinaldo, beleza? Manter nosso lateral Reinaldo. E aqui na zaga, eu vou manter também o nosso zagueiro do Fluminense, que é o nosso, Freitas, beleza? Agora no gol, se vocês lembrarem, estava com o Fábio, galera. Estávamos com o Fábio. Eu acho que vou fazer uma troca e vou de Everton do Palmeiras. Vou dobrar o Palmeiras e dobrar o Fluminense, porque são os dois times que nós temos mais confiança na rodada, tá? O Fluminense até um pouco mais de confiança para manter o SG. E o Palmeiras, pelo momento que ele vem também, é bom ficar de olho, né, cara? O Palmeiras no último jogo, ó, jogou em casa com um time totalmente desfalcado. Tudo bem, o Juventude, beleza, mas pô, empurrou 4 no Juventude. O único ponto negativo é que tomou um gol, né? Não
precisava tomar esse gol, cara. Era mais um SGzinho, de boa. O Juventude, ó, como vocês podem ver, chutou apenas uma bola no gol, tá? Então, contra o Fluminense, talvez o Fábio não trabalhe muito. Já o Bragantino faça o Everton trabalhar mais. E aí talvez entregue pontuações parecidas, mesmo se o Everton perder o SG. Então, isso daqui é bom ficar de olho também, tá? São pontos que não podem passar batido. Então, Everton, excelente nome. Em termos de potencial para o gol, acho que esses são os que estão mais à frente, beleza? Estão mais à frente. Por quê? Posso jogar fora de casa, jogo difícil, mesmo assim pode ser um nome interessante. O Cássio vai trabalhar pra caramba, ao que tudo indica, mas é um clássico também jogando fora de casa. O goleiro do Fortaleza vale a pena, né? Não é loucura, mas o Vasco também é um time que não costuma ceder tanto SG. Então, se a gente for analisar de um modo geral, o Fluminense e o Palmeiras são os times que passam mais confiança, porque nós não vamos ter o Walter. O Walter está suspenso, né? Se não me falha a memória. Deixa eu até conferir aqui. Então perdemos um jogador suspenso ou lesionado, né? Não está provável. Então perdemos um jogador, galera, com um potencial absurdo. Está suspenso. Pô, e tá negativaraço aqui. Seria top ter o Walter nessa rodada, mano. Mas, pô, suspenso complica, né, galera? Complica. Aí você vai confiar no Muralha? Até o SG do Mirassol já fica mais complicado confiar no SG. Mas, beleza. O Reinaldo, bola parada, pênalti, escanteio, falta, já resume muita coisa. Sem contar que ele com a bola é um ponta, né? O time toca a bola, ele vive no ataque, beleza? Galera, Dália, quais outras opções boas de lateral? Quais outras opções boas de zagueiro? Vou passar tudo na live para vocês, tá? Aqui a gente vai tentar fechar a base do time. Uma dúvida que eu tenho também, galera, é no meio campo do time do Palmeiras, tá? Felipe Anderson, o mais regular deles, beleza? Aí nós temos o Andrés Pereira, que é o cara das bolas paradas, e o Veiga também. E o pênalti também, tudo indica, é do Veiga, né? Então, meteu o gol no meio de semana. Eu acho que isso aqui tem influência muito grande, cara. Ó, o time do Palmeiras, nesse meio de semana, vamos ver lá como é que foi as participações, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cadê? Ó, tivemos um gol do Palmeiras, beleza? Felipe Anderson, assistência do Maurício. O Maurício entrou, mudou o jogo. Pode até ser que ele seja titular também, tá? Mas o gol do Felipe Anderson foi bem também, participou com gol. Além de ser regular, conseguiu fazer um gol, só que com o time titular, ou boa parte do time ali do Palmeiras para jogo, não vai voltar todo mundo, né? Mas uma boa parte ali já esteja disponível. Eu não sei como que vai se comportar o Felipe Anderson. Jogar na mesma função que ele fez no último jogo, eu acho que vale a pena ficar de olho, tá? Acho que vale a pena ficar de olho. E aqui, ó, tivemos assistência do Veiga, que bateu um escanteio. Aí tivemos também, pessoal, ó, cadê? Gol do Veiga, né, que foi aqui na penalidade. Então isso aqui já dá um norte muito grande. Felipe Anderson ou Veiga? Fica difícil aqui para a gente conseguir definir, porque o Felipe Anderson também foi muito fundamental nesse jogo. Muito fundamental nesse jogo. Cara, melhor, pênalti não foi mal, galera. Isso foi de rebote, desculpa. Tô viajando, vi que eu escrito pênalti aqui invalidado. Tô viajando. Foi um gol, Felipe Anderson finalizou e veio para o rebote, né? Então, tipo assim, cara, é difícil analisar. Se tiver o pênalti, vai ser do Veiga. Então, é a dúvida entre Veiga ou Felipe Anderson. Porque o Andrés Pereira é um cara que joga mais recuado, não vai finalizar tanto. E isso pode complicar um pouco, né? Cara, por enquanto, eu tava com o Felipe Anderson, eu vou com o Veiga. Talvez na live eu volte com o Felipe Anderson. É uma dúvida que eu vou ficar aí até o final da live. Eu acho que fica mais para meia do Palmeiras, tá? Mais para meia do Palmeiras. Algum outro meia? O Carrascal pode ser uma boa. Um Lúcio Acosta também é um cara interessante, galera. É um jogador interessante. Algum meia do Fluminense. Não seria loucura também, tá? Acho que fica para meia do Fluminense e meia do Palmeiras, né? O Lúcio Acosta é um baita nome, né? É um baita nome, verdade, tem que ficar de olho. O problema é que o time do Bragantino é um dos times que mais vem cedendo pontos para meias, tá? Deixa eu até pegar aqui na live, eu vou passar para vocês ao vivo ali as pontuações em termos de cedimento, tá? Mas vamos lá, só analisando aqui, vou trazer os parciais na live para a gente ter um pouco mais de clareza, né? Em termos de cedimento também, tá? Mas vamos lá. Analisando aqui, galera, ó, a gente vai ver pontuações. Aqui eu estou no parciais. Como eu falei na live, eu passo na tela para vocês para a gente analisar ao vivo. Tá? O time que mais cede pontos, em 3 jogos para meias é o Bragantino. Por isso que eu estou falando, cara. Por isso que eu estou falando. A gente abrir mão de algum meia do Palmeiras pode ser complicado.
O Bragantino, em apenas 3 jogos, tomou 5 gols de meias, em apenas 3 jogos, e isso só quando atua fora de casa, tá? Só atuando fora de casa. Então você pega o tamanho do potencial que o Bragantino vem cedendo. Cedeu uma assistência, ou seja, 6 participações. E é o time que mais cedeu finalização para meia. Então, tipo assim, você não ter um meia do Palmeiras pode ser muito, muito errado para rodar. Até mais do que meia do Fluminense. Porque no Fluminense tem atacante para conseguir dar uma cercada, entendeu? Tem o John Kennedy, tá com a foto do Herpes aqui, mas é o John Kennedy, né? E temos o Canóbio, entendeu? Temos esses 2 nomes aqui para cercar, não tô com meia, vou dobrar o ataque. É um caminho. No time do Palmeiras, eu até acho que pode jogar o Bruno Rodrigues, tá? Deixa eu tirar aqui os prováveis. O Flaco pode ser que volte. Eu acho que o Bruno Rodrigues, depois da partida que ele fez, foi muito boa. Pode ser que jogue. Não ficaria surpreso. O Flaco Lopes, deixa eu botar aqui. Argentina, seleção. Ó, a seleção argentina jogou, tá? Cadê a seleção argentina? Jogou contra a Venezuela. Cadê a escalação? Flaco Lopes foi banco, entrou no decorrer do jogo? Não entrou. Pode ser que ele jogue esse próximo jogo de titular. Pode ser que jogue. Próximo jogo da Argentina aqui, na seleção argentina, vai ser contra o Porto Rico, mano, amanhã. Cara, pode ser que ele jogue de titular. Pode ser. O jogo do Palmeiras é na quarta. Vai ficar muito próximo assim para ele voltar de viagem, jogar de noite ainda. Não sei se ele vai voltar para jogar e ser titular. Esse é o problema. Vamos ver se ele vai ser titular primeiramente na Argentina, né? Se ele for titular, pode ser que mine aqui a possibilidade dele ser titular de novo contra o Bragantino no intervalo de um dia ou menos aí, porque vai viajar também. Então, acho bem difícil que ele seja titular no Palmeiras, mesmo se ele jogar meio tempo contra a Argentina. É muito pouco tempo de recuperação, viagem, não sei, estou conjecturando, tá? Então, eu acho que pode ser que o Bruno Rodrigues pinte de titular aí com o Vitor Roque, como foi no meio de semana. O time jogou muito bem, tá? Então o Vitor Roque, no lugar aí de, sei lá, vai alguém jogador do meio campo pro banco, bota o Vitor Roque com o Bruno Rodrigues e mantém meio que a função de 2 atacantes na frente pro jogo, pode ser. Mas enfim, não temos ainda como cravar isso daqui, vamos analisar e aguardar, beleza? No ataque, eu não consigo ver também muita opção. Na área, o Hulk tá mal pra caramba, né? É um jogador diferente, é um cara acima da média, mas não está sendo o Hulk que a gente espera. Então nós temos opções, como é o caso do Yuri Alberto. Nós temos opções, que eu acho muito bom, inclusive, tá? O Yuri Alberto, mesmo jogando fora de casa, é um clássico, lei do ex também, e é um baita jogo para ele, né? Então nós temos opções do Hulk, temos opções do Yuri Alberto, beleza? Não dá para descartar o Ryan pela fase que ele vem jogando, né? Mas não descarta também o Guilherme, jogador de média básica. E aqui o Canóbio e o John Kennedy também é difícil descartar. Eu, por enquanto, estou dobrando, botando o Canóbio e, sendo titular o John Kennedy, ele seria o nosso banco, tá? Tem que ver também se ele vai ser titular, então tem que ficar de olho, beleza? Caso contrário, algum atacante entra e o Canóbio vai para reserva de luxo, então fica muito nesse conceito aí. As mudanças que tivemos do nosso time, para o time do primeiro vídeo, para esse agora, foi a entrada do Everton no gol e do Veiga na meiuca no lugar do Felipe Anderson. Então a dúvida fica para qual meia do Palmeiras seria mais indicada a nossa escalação, beleza? Por enquanto vai ser o Veiga, capitão continua sendo o Vitor Roque, tá? E o Caio Jorge, pessoal, também não é unanimidade, mas é um jogador com potencial muito bom e nos últimos jogos dele contra o Galo, ele deitou no Galo, então por enquanto ele fica também, beleza? Então é isso, tamo junto. Deixe o like, se inscreva no canal, não deixe de ser sócio. Aproveite a oportunidade, clique no link embaixo, na descrição, nos comentários e vamos pra cima, beleza? Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço, fique com Deus e fui!